Fala, senhoras e senhores, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Galerinha, seguinte, hoje eu quero mostrar uma ferramenta para vocês, é um indicador que eu estou utilizando agora, faz pouco tempo, mas eu vim fazendo uns testes, alguns backtests aí também, para validar como utilizar da melhor forma. E, cara, o resultado tem sido surpreendente. Surpreendente. É claro, antes de te mostrar aqui como que ele tem se desempenhado, né? Como que eu utilizo ele, como ele funciona, eu quero te falar que não existe almoço grátis, não existe indicador mágico, não é isso que vai te fazer ficar rico do dia para noite. Eu gosto muito de frisar isso, porque numa terra sem lei, que é a terra dos traders, porque é uma terra sem lei, né? Um mercado no qual cada um fala o que quer aí, e você cai, e se engana e perde tudo. Bom, enfim, né? Então eu quero te ensinar desde o zero de que esse mercado aqui é perseverança. Porém, existem algumas ferramentas para facilitar a nossa jornada, que vão nos auxiliar, nos ajudar a ter bons resultados. Não significa que só ela é capaz de fazer a gente prosperar. Porque parte do princípio de em algum momento você não ter ela. Você precisa se virar. Então você precisa saber a técnica para poder operar. Tá? Lembrando, aqui nesse canal eu aprendi, né, a operar de uma forma que, primeiro na análise técnica clássica, depois disso eu juntei com alguns modelos matemáticos, no qual aprendi com alguns tesoureiros aí. E depois juntei com alguns gatilhos de entrada que eu percebi que foi dando certo, de acordo com a minha experiência de mercado mesmo. Né? E agora, juntando com indicadores, com esse indicador em específico, né, eu montei um operacional meu próprio, né, que funciona para mim. Tem funcionado até o momento. Então, você pode operar de uma forma diferente. Então, só adapta. É só você adaptar na sua realidade, tá? Bom, vamos lá. Aqui, você vê que eu opero muito o índice, né? O mini índice. Eu opero o dólar também, mas com menos frequência. Eu tenho operado bastante o mini índice e à tarde eu faço, quando aparece, eu faço algumas operações no Bitcoin futuro. Mas o meu queridinho aqui, ele é o mini índice. Então, o indicador que eu quero mostrar para vocês é esse aqui de baixo. Qual que é esse indicador? Ele é o ADX, com DI+, e DI-. O que ele é, basicamente? Se você escrever aí no seu Profit, ADX, você vai ver que vai ter, você clica aqui em indicadores, tem esses dois. Ou o ADX sozinho, ou esse combo que eu te falei, que é o que eu uso, tá? É esse aqui embaixo. Como ele funciona? Deixa eu tentar abrir aqui. Basicamente, ele vai te mostrar a direção do mercado, se está numa tendência de alta, se está numa tendência de baixa e qual que é a força dessa tendência, a força direcional dessa tendência, que seria o ADX. Então, essa linha em azul é o nosso DI+, que é o direcional positivo, o DI- é a vermelha, direcional negativo, e essa linha mais grossa aqui é o ADX. Eu não vou usar falar a cor que ela tá, gente, porque eu sou daltônico, então vai ficar um pouco difícil aí, mas eu acredito, sei lá, que seja cinza, sei lá. Mas ela é o nosso ADX, tá? Então, o DI+, que é azul, ele vai te mostrar quando o mercado está em força compradora, o DI- quando está em força vendedora, e o ADX vai mostrar para você se essa tendência está forte ou fraca, né? Então, aqui vocês podem ver que tem o 50 tracejadinho aqui e o 25 e o 20. O que significa isso? Essas marcações aqui
no meu indicador, elas não são para o DI+, DI-, são para o ADX. Como eles estão juntos, dá a impressão que é tudo junto, mas não é. Esses valores são valores base para a gente utilizar o ADX. O que eles significam? Se você tem um ADX acima de 50, você tem uma tendência muito, muito forte. Acima de 50. Se você tem um ADX entre 50 e 25, você tem uma tendência legal, validada. Né? Se você tiver um gatilho para entrar, ela vai ser uma ótima tendência. Então, inclusive, você deve buscar operações dentro ali, acima de 25, para ser mais confiável ainda. E você tem o 20, que o 20 é a tolerância mínima. Abaixo de 20, você não busca operações, de forma alguma. Então, essas linhas é somente para o ADX, não são para o DI+, e DI-, ok? Então, como que você confirma uma operação aqui no ADX, com esse indicador? Você tem que ter confluências com o seu operacional. Não é cegamente você confiar nisso aqui e sair botando ordem, tá? Por mais confiável que ele seja, você tem que ter um operacional ali validado. Mas, basicamente, é o seguinte. Quando você tem a linha, uma das linhas, né, a vendedora ou a compradora, acima da outra, vamos falar no caso da vendedora, que foi o caso do pregão de hoje. A gente tem aqui a linha vendedora, direcional negativo, acima, quase que o dia inteiro, acima da linha compradora. Quando ela cruza para cima, significa uma força vendedora. E o ADX confirma isso com a tendência aqui, só subindo, a força de tendência, ok? Então, vamos lá de novo. O começo de pregão, você operar com a ADX é um pouco complicado. Então, espere ele consolidar um pouquinho para você poder buscar operações. No caso do 2 minutos, ok? Então, quando você tem um cruzamento das linhas, você tem que ficar atento a entradas. Eu vou te mostrar agora na prática. Aqui a gente teve o começo do pregão, né? A força vendedora estava soberana, porém pode ver que olhando para o gráfico, apesar de sim ter caído aqui e tal, ela estava meio que num caixote, né? Ela não tinha máximas e mínimas menores, né? Ela teve aqui essa máxima menor, só que essa mínima foi a mesma, ela voltou para a mesma máxima e depois veio aqui e rompeu, que inclusive se deu depois de um cruzamento aqui do ADX. Então, por volta aqui do horário de abertura do mercado de bolsa, você teve um cruzamento da linha vermelha de venda, cruzou primeira de compra, aqui estava numa lateralização, vamos dizer, olhando para o ADX, e daí ela se sobressaiu acima. Se vocês notarem aqui, eu uso a cruz aqui, né? Tá vendo essa cruz? Exatamente essa linha, ela vai dar aqui no ponto do gráfico. Então, reparem que o ADX vermelho, ou o ADX começou a subir aqui. Quando ele começou a subir, ele subiu acima de 20 e a linha vermelha estava acima da linha azul, até um pouco distante, alinhou com o pivôzinho, que é esse pivôzinho de baixo aqui, as médias e o meu alvo que eu tinha calculado. E isso fez a minha entrada. Então, aqui, cruzou acima, a força vendedora cruzou acima da força compradora, que é a azul. O ADX começou a subir, começou a dar sinais de alta. A gente fez uma entrada quando ele estava por volta ali de 24, chegando no 25 já. A gente esperou fazer a violação aqui, né? Fez a violação desse candle aqui, na verdade esse candle preto aqui, ó, fez a violação, a gente entrou. Eu até cogitei, falei assim, pô, não tá bonito isso aqui, porque eu dei uma antecipada no pivô. Não tá bonito. Tanto que fez essa espécie de martelo, mas é sem contexto esse martelo. Não tava num fundo nem nada. Então ele fez esse martelinho aqui, mas voltou a cair. Então eu vi realmente que o ADX funciona nesse momento, que apesar de ter deixado uma figura que muita gente se assusta, o próximo candle já foi um candle de baixa, forte inclusive.
E daí o meu stop aqui, né? Como eu ensinei vocês, sempre stop no fundo anterior. E daí a gente foi levando, né? Aqui ele chegou a voltar com força, mas reparem que apesar da linha negativa ter quase tocado na positiva, ele não cruzou. Então o que significou nesse momento? E o ADX ainda estava acima de 25, como eu falei. Por não ter cruzado, eu não saí da operação. Apesar de poder ter levado pela média, né, o stop, eu mantive aqui e falei, não vou sair, eu vou confiar aqui no ADX. E daí ele foi, continuou o movimento, estava um movimento bem direcional e vamos ver o que aconteceu. Eu vou mostrar o movimento completo primeiro. Olha o que aconteceu com a nossa bolsa hoje. Ela deu uma derretidinha, né? E veio parar justo aqui no nosso BC, que a gente calcula aí antes de abrir o mercado. Mas, nesse movimento, nesse pivô, aonde estava o meu alvo? Estava no meu delta. E reparem, ele fez um movimento, a gente fez a entrada aqui, a gente fez a entrada aqui, a gente tinha um stop aqui e a gente tinha um alvo no delta. Ele chegou no delta e eu falei, pô, ele deu essa barrona e na seguinte barra ele chegou no delta. Eu falei, pô, cara, eu vou ficar na operação. Eu movi meu stop pra cá. Falei, eu vou ficar na operação, já tô com ganho e tal, né? Ele tá com força. Mas ele começou nessa lenga-lenga aqui. E eu saí, quando ele cutucou aqui o delta de novo, eu saí nesse candle aqui, eu saí. Mas, cara, depois o mercado ele sambou aqui nos deltas. Pegou nosso alvo 1, pegou nosso alvo 2, pegou a mínima, pegou o alvo 3 e ele desceu lá para o nosso último limite de expansão. Que aqui, meu amigo, se rompe, vai dar ruim, tá? Se rompe aqui, vai dar ruim. O mercado, ele tende a segurar muito aqui. Então, se romper aqui, você... No dia é melhor você não fazer nada, porque você não tem mais direcional. E não foi o que aconteceu. Ele rompeu aqui. Eu poderia ter pensado numa compra aqui, mas como eu já tinha batido ali bons pontos no índice, eu continuei, deixei ali parado, falei, não, vamos ver no que dá hoje. O dólar não estava muito direcional, foi um dia bem complicado nesse sentido. Até no grupo que eu tô aí, né, do pessoal, o pessoal tudo falando, cara, melhor, você já bateu sua meta, não opera mais hoje não, deixa o dinheiro no bolso, não tira ele do bolso não. Então, cara, isso funciona muito bem, tem funcionado muito bem esse ADX com DI mais, DI menos. E em combinação aí com a nossa estratégia, cara, olha aí, respeitou demais. Prova cada vez mais de que o mercado realmente ele é calculado, né? E apesar do índice, do mini índice, né, no caso, ele tem muito HFT, tem muito robô, muito HFT pesado aqui, o ADX continua funcionando. Tem muito indicador que cara, é bem difícil ele continuar funcionando por conta dos HFTs. E o ADX, cara, você consegue achar em outras plataformas para operar Forex, inclusive. Você consegue ter o ADX com DI mais, DI menos. Você pode usar só o ADX também, se você enxergar de bater o olho e ver a tendência, cara, pode usar só o ADX também. Você traça essas linhazinhas aqui nele, né? E para pôr a linha aqui é bem simples, cara. É como se fosse pôr no gráfico, só que você põe aqui, ó. Clica aqui. Pronto, você põe a linha. Tá? Então, eu vou anotar aqui para vocês não esquecerem. Aí vocês anotam aí também. Deixa eu abaixar aqui. Então, caramba. Vamos pôr aqui. ADX maior que 50 igual forte tendência. ADX entre 50 e 25, boa tendência.
ADX. Ô menino, ADX menor, quase botei uma ordem no gráfico, menor do que 25, atenção. E ADX menor que 20, nunca operar. Aí, vou deixar aqui. Vocês tiram o print aí de vocês. Deu tempo? Tirou o print? Beleza. Outra coisa que eu quero falar sobre a ADX é o seguinte. Você não deve operar o ADX quando ele está voltando. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Por exemplo, aqui nesse caso, deixa eu ver se ele alinha. Quando o ADX está num movimento de queda, assim, e ele sai da zona dele, é melhor você não entrar. Espera ele apontar para cima de novo. Foi o caso aqui. Esse aqui, inclusive, eu fiz um vídeo sobre ele, sobre a estratégia, que eu não estava usando a ADX aqui, que foi uma saída de caixote, né, que deixou esse pullback aqui. Reparem que ele combinou com a ADX, o ADX já estava apontando para cima aqui de novo. Ele desceu, né? Se você entrou antecipado aqui, beleza, ele deu certo, mas eu, com base nos backtests, eu tenho notado que às vezes não dá. Às vezes o ADX cai e logo em seguida cai a tendência. Vamos acompanhar o dólar aqui para vocês verem do que eu estava falando sobre a liquidez do dólar hoje. Como estava difícil hoje, cara. Ele operou um bom tempo do pregão abaixo da linha de 20 do ADX. Um bom tempo. Então, assim, cara, não opera. Não opera. Por mais que você não use o ADX para confirmar entradas, não opera. Deixa ele na sua tela para você não entrar em nenhuma operação se estiver abaixo da linha de 20. Ah, mas eu opero de outra forma, eu não opero com análise técnica, eu opero com fluxo e tal. Beleza. Aí você faz o que você quiser. Eu não opero fluxo, não tenho nada contra, mas faz o que você quiser se você opera de outra forma. Mas olhando para análise técnica, vá por mim. Se tiver abaixo de 20, não opera de forma alguma. Se você vê entradas e o ADX não estiver confirmando, beleza. Se quiser entrar, beleza. O ADX não está confirmando, mas você viu uma entrada. Ok. Mas se o ADX estiver abaixo de 20, de forma alguma opere. Você vai se dar mal. Olha essa lateralização ADX a todo momento abaixo de 20. O que significa isso? Que a tendência está fraca. Você não tem um direcional correto. E muitas das vezes, você pega o dólar ou o índice, que seja o seu ativo, subindo devagar, só que o ADX está abaixo de 20. Então, isso significa que essa tendência é uma tendência artificial. Ela não tem volume, ela não tem força para continuar, né? Então, usem com sabedoria esse indicador. Eu ensinei vocês a colocar aí, ensinei vocês a traçarem a linha dele, deixe ele aí nos seus gráficos. Então, eu acho que dá para você aprender muita coisa com esse indicador. Ele, inclusive, foi um divisor de águas para mim no mercado. Ele funciona muito bem, apesar de que dá para você operar sem ele. Eu operei quase que meu tempo inteiro de pregão, minha vida inteira de pregão sem ele. Descobri ele há pouco tempo, né? Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha utilizado ele, né? Então, cara, isso aqui é uma excelente ferramenta, mas ele precisa estar combinado com um operacional de qualidade, entende? Então, qual que é o meu modelo de operacional hoje? É utilizar o ADX, utilizar os cálculos para eu calcular os meus deltas, os meus alvos, calcular os meus limites de expansão máxima, calcular as minhas máximas e mínimas, calcular o meu preço justo, calcular a minha abertura e, com base nisso, usar a análise técnica, os meus pivôs, as minhas médias, enfim, para buscar operações. Hoje esse é meu operacional.
Eu falo aqui como um livro aberto, eu não tenho problema nenhum de falar. Tem muito trader que tem medo de falar operacional, só que, cara, eu sei que é, não é do dia pra noite que você consegue entender tudo isso, né? Para isso que eu faço meu canal aqui, para ajudar você a cada dia mais poder é, melhorar o seu operacional com dicas simples, dicas que você pode replicar e amanhã você já pode usar o ADX, cara. Você viu esse vídeo agora, eu estou publicando ele agora de noite, você já pode usar o ADX amanhã, porque ele é um indicador fácil de você ler, ele não é difícil. Eu tenho usado no 2 minutos, mas você pode usar no 5 também, olha aqui. No 5, cara, ele chegou, no 2 também, mas aqui ele deu uma tendência tão forte que ele chegou aqui em 73, cara, a força do ADX. Então, não sai da operação. Que nem eu falei hoje, cara. Bati minha meta, tava achando o mercado um pouco cinzento. Uns companheiros tomaram violinada hoje. Falei, não, vou ficar aqui na minha, vou. Aqui eu tomei um susto, que ele voltou na minha cara aqui, mas eu tava com o stop aqui. Tomei um susto, eu falei, cara, tá bom, deixa eu ver quantos pontos deu, que eu nem. Deu. Porra, tá bom pra caramba, cara, 680 pontos. Tá bom pra caramba, cara. Então, tá tranquilo, pessoal. Bom, é isso. Se tiver dúvida, manda mensagem aí. Eu vou responder seu comentário. Deixa seu like, se inscreve no canal. E se quiser algum conteúdo especial aqui, você manda mensagem aí que eu vou providenciar. Fechou? Valeu, um abraço e bons trades.